Olá, estamos de volta aqui novamente para você com o quadro Dicas de Saúde com o renomado doutor cirurgião plástico, doutor Augusto Púpio. Formado em medicina pelo UFPA, fez residência em cirurgia geral em São Paulo, residência em cirurgia plástica em Curitiba. Você sabia que o primeiro implante de silicone foi realizado no ano de 1960? E essa cirurgia plástica é o procedimento que mais é requisitado no mundo. E nos Estados Unidos, no ano de 2010, no ano passado, tiveram 296 mil procedimentos deste tipo. E estamos aqui com o Dr. Augusto Púpio, que vai esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem com o senhor? Bem, Monique. Seja bem-vindo ao Eventos e Eventos. E o que a gente poderia aqui acrescentar, esclarecer aqui para essas mulheres, para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, quanto a esse número, né, de implantes? Então, esse número de cirurgias muito grande, ele acontece em decorrência da melhor qualidade do serviço oferecido. Em primeiro lugar, nós temos uma cirurgia mais segura. Em segundo lugar, nós temos a qualidade dos implantes mamários está muito superior e a tendência é que cada vez melhore mais. Então, nós somamos isso e oferecemos um serviço de melhor qualidade. As mulheres absorvem isso e se sentem muito mais seguras para realizar esses procedimentos. Então, geralmente as adolescentes estão loucas, né, para colocarem um silicone, para ficarem mais bonitas, tanto que eu falei sobre o sutiã com preenchimento, não é isso? E eu quero saber aqui com o doutor Augusto Púpio, qual é a idade, a partir de que idade que elas podem colocar esse implante, hein, doutor? Realmente isso foi uma pergunta muito interessante. É uma realidade, todo cirurgião plástico, a gente observa cada vez mulheres mais jovens procuram o nosso consultório para colocar o implante mamário. Então, assim, para analisar, nós temos uma condição básica para você determinar se pode ou não colocar a prótese, a partir de que idade. Então, em primeiro lugar, a mulher tem que ter atingido a sua maturidade mamária. Você tem que atingir o seu grau de desenvolvimento do tecido mamário, que vai situar ali entre 15, 16 até 17 anos mais ou menos. A partir do momento que a mulher atinge o desenvolvimento mamário, você já está apta fisicamente a realizar esse procedimento. Mas tem outro dado muito importante, a maturidade psicológica. Nós temos que analisar se a adolescente, no caso, ela está psicologicamente preparada para fazer esse procedimento, se não é um impulso muito comum na idade. Então, cabe ao cirurgião plástico analisar, em primeiro lugar, se há condições físicas, se a mulher já está madura o suficiente para fazer o procedimento, e o mais difícil é diagnosticar se a mulher está preparada psicologicamente para fazer o procedimento. Se ela tiver essas duas condições, por volta de 15, 16 anos, a gente já pode fazer esse procedimento com segurança. Inclusive, né, o cirurgião plástico também faz uma avaliação psicológica, né, faz esse trabalho em conjunto, não é isso? Com certeza. No meu consultório, eu tenho um serviço de psicologia para atender justamente esses casos um pouco mais difíceis, porque numa conversa de 1h30, que dura mais ou menos a minha consulta, não é fácil você fazer alguns diagnósticos psicológicos, né? O diagnóstico de cirurgia plástica a gente consegue fazer tranquilamente. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu encaminho para as minhas psicólogas para fazer uma avaliação melhor e me darem resposta se elas acham que a paciente já tem condições de fazer esse procedimento. E agora, doutor, nós temos uma outra pergunta muito boa. Vamos ver? Doutor, em quanto tempo eu tenho de trocar a prótese e qual a validade? Tá aí, uma boa pergunta para nós mulheres, para nós resolvermos, né, todas as nossas dúvidas aqui com o doutor, que vai esclarecer tudinho. Não é isso, doutor? Então, o que acontece é o seguinte: antigamente as primeiras próteses eram próteses lisas. Por característica, essas próteses desenvolviam um processo de contratura capsular, que algumas pessoas chamam de encapsulamento, e fazia com que, por volta de entre 5 e 10 anos, a pessoa, por deformidade da prótese, tinha que trocar. Hoje, graças a Deus, nós temos uma qualidade de prótese muito superior, com tendência ainda a melhorar. Então, nós não temos mais esse problema de validade de prótese. A mulher tem que trocar a prótese quando ela achar que há necessidade. Existem algumas situações. Em primeiro lugar, que é o mais comum, é quando a mulher quer trocar por uma prótese maior. Então, isso independe da época que você colocou. Quando você sentir a necessidade de aumentar a prótese, se é que vai sentir, é uma indicação para você trocar.
Outra indicação muito comum de troca de prótese é quando a mulher amamenta ou pela própria gravidade a mama cai um pouco e ela tem o desejo de melhorar um pouco o aspecto. Então você troca a prótese e faz um reajuste de pele se houver necessidade. Em terceiro lugar, que realmente seria um problema, seria a contratura capsular, que não é tão frequente quanto era antigamente, porque hoje as próteses têm um material de revestimento para prevenir os graus avançados de contratura. E a nossa próxima pergunta está relacionada com a amamentação. Vamos ver? A dúvida que eu tenho é o seguinte, é que eu pretendo ser mãe e eu queria colocar a prótese. Isso vai atrapalhar na amamentação? E aí, doutor, o que o senhor pode nos dizer, nos acrescentar sobre a pergunta da nossa amiga ali? O implante mamário ele não prejudica de maneira nenhuma a amamentação. Nós temos 3 vias de acesso de modo geral e em nenhuma delas você tem uma lesão direta do tecido mamário. O que acontece é uma dúvida muito comum. Algumas mulheres não têm a capacidade de amamentar. Então, se elas colocam a prótese e não conseguem amamentar, eventualmente elas atribuem esse fato a ter realizado esse procedimento, mas de um modo geral não tem nenhuma relação. Bom, enquanto a nossa próxima pergunta é, se nós mulheres perdemos a sensibilidade, né, eu lhe pergunto porque eu não tenho ainda silicone, né, mas pretendo ter um dia ainda, né, mas a gente perde a sensibilidade? O que acontece é o seguinte, a sensibilidade da areola, ela é decorrente de um nervo chamado T4. Esse nervo ele vem entre a 4ª e a 5ª costelas e vem de trás por volta do lado do tórax, ele fica superficial. Existem 2 maneiras de você perder a sensibilidade. Em primeiro lugar, se o seu cirurgião lesar esse nervo durante a cirurgia, que isso é muito raro acontecer, ou se a prótese for muito grande. O que acontece? Quando a prótese é muito grande, ela como se deitasse em cima desse nervo, e é a mesma sensação quando você deita em cima do seu braço, depois de algumas horas você perde a sensibilidade. Então, se a prótese for muito grande, deitar em cima do nervo, você perde a sensibilidade a partir desse momento, desse local para frente. Agora, existe a perda de sensibilidade temporária, que é mais comum. Você faz a cirurgia enquanto a mama está inchada, você está na recuperação, você pode perder temporariamente a sensibilidade e vai percebendo que até o 6º mês pós-operatório você já recuperou 100% praticamente da sensibilidade. Bom, e agora nós temos mais algumas dúvidas sobre o implante de silicone. Eu pergunto aqui ao Dr. Púpio, como é que é feita a cirurgia do implante do silicone? Quais são os métodos? Como é que é realizada a cirurgia? E como o senhor avalia o quanto que a paciente precisa? Qual é o tamanho que ela precisa? Pelo tamanho, pelo quanto que ela pesa, pela altura? Como é que é, doutor? Hoje no Brasil existem 3 maneiras de você colocar a prótese, né? Em primeiro lugar, a mais realizada é a via de acesso no sulco inframamário. Então você faz um corte de aproximadamente 3,5 centímetros para colocar a prótese. O segundo local de acesso é a região periareolar, que é muito comum também. E em terceiro lugar, está crescendo muito o número de pacientes que solicitam essa via de acesso, é a via axilar. Cada via de acesso tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Você tem que conversar com o seu cirurgião plástico, ele vai lhe explicar as vantagens e desvantagens para você decidir junto com ele qual é a melhor abordagem para vocês. E em relação ao tamanho, essa é a maior dúvida que a gente tem no consultório, tanto por parte da paciente como por parte do cirurgião. O que acontece é que durante o exame físico da consulta, eu realizo uma medida muito precisa de vários padrões, várias distâncias para a gente determinar qual é o tamanho máximo de prótese que pode ser colocado. Com base nisso, eu uso uns moldes que a paciente usa durante a consulta para a gente chegar num acordo em qual o tamanho ideal para ela. Normalmente eu determino um tamanho mínimo e máximo que ficaria harmonioso e nessa distância, nessa variação, a gente decide junto qual é o tamanho que a gente vai colocar. Algumas mulheres ficam com receio de fazer a cirurgia do implante da mama, com receio, né, de algumas possíveis complicações. E a gente vai ouvir aqui com o doutor quais são essas possíveis complicações que podem haver. Em primeiro lugar, é uma pergunta muito comum, a rejeição da prótese. Não existe rejeição da prótese porque o silicone é um material inerte, então ele não causa nenhum tipo de reação. O que acontece que é muito comentado é justamente a contratura capsular.
Normalmente isso acontece quando a paciente não obedece às recomendações médicas, ou seja, ela se movimenta antes da hora, carrega peso antes da hora, dirige. Então, assim, para começar, você tem que seguir todas as orientações do seu médico. Se você, por acaso, desenvolver uma contratura capsular, que o que seria? Seria uma cápsula fibrosa em torno da prótese que deformaria e causaria dor na paciente. Se você desenvolver um quadro como esse, você tem que procurar realmente seu cirurgião para fazer uma correção, muitas vezes cirúrgica. As outras complicações, elas ocorrem normalmente quando você não segue as suas orientações médicas, não toma os medicamentos corretamente, não faz os movimentos que o médico pedir para você realizar. Então, de modo geral, é um procedimento muito seguro, é um procedimento rápido e o grau de satisfação é muito alto. Bom, e agora, chegando aqui na clínica do Dr. Augusto Pupi, eu fiquei assim maravilhada com a quantidade, né, de tamanhos e a qualidade das próteses. Porque, olha, eu como mulher fiquei assim, vou lhe dizer, fascinada. E fiquei maravilhada ainda mais quando eu soube aqui de uma técnica que ele já vai explicar aqui para vocês, para as pessoas, para as mulheres que sofreram uma mastectomia, né, que perderam os seios e volta a vaidade de novo com esse procedimento maravilhoso que depois você não vai precisar tirar mais. Doutor, vamos explicar para nós, mulheres, como é esse procedimento e aqui essa variedade enorme de silicone. Então, essa prótese aqui, a gente estava mostrando, se chama prótese de Becker. Nós utilizamos ela em procedimentos de reconstrução mamária. A vantagem dessa prótese, se não é nenhuma novidade, as próteses que você pode insuflar depois, mas a vantagem dessa prótese é que você pode fazer um único procedimento cirúrgico, você coloca no local que deve ficar. Através dessa válvula, você preenche até o volume que você deseja e num procedimento ambulatorial você destaca e você não precisa trocar. Então, num procedimento cirúrgico só, você tem o resultado que você deseja e você não precisa fazer aqueles famosos 2 procedimentos cirúrgicos com 2 sofrimentos. Então, a prótese realmente ela ganha muito mercado em virtude dessa facilidade para o paciente não submeter a 2 cirurgias. Inclusive, financeiramente é bem mais em conta, né? Você investe na prótese, mas você acaba ganhando, evitando 2 novos procedimentos. Uma prótese que é muito interessante o mecanismo que ela utiliza. E nós temos vários tipos de próteses, né? Nosso arsenal ele é muito grande. Então, as próteses mais famosas que as mulheres procuram mais são essas 2 aqui. A famosa prótese anatômica, né? A prótese que ela por si só já tem o formato da mama, não tem muita projeção no polo superior, então quando ela está na posição ela já assume completamente o formato da mama. E a prótese redonda, né? Essa aqui é a prótese redonda perfil super alto, que na minha opinião, é a prótese feita para as brasileiras, né? Que são estreitas, né? Então você tem uma prótese que tem uma base mais estreita e uma altura melhor. Então ela é justamente uma prótese realizada para dar projeção e não deixar aquele aspecto muito esparramado que a gente observa nas próteses que tem menos projeção e mais base. Bom, o programa chegou ao fim, mas dicas de saúde do Eventos vamos ter no próximo aqui, depilação a laser com o Dr. Augusto Pupi, que vai trazer novidades para você. Com certeza, vamos tirar várias dúvidas em relação à depilação a laser, procedimento que é muito procurado, sobretudo aqui em Belém. Isso mesmo, então não perca o próximo programa. E aqui, você tiver perguntas para fazer para a gente, o MSN está aqui, entre em contato, mande a sua pergunta, não perca, participe e você vai tirar todas as suas dúvidas.